Bom dia, sexto ano. Estamos aqui mais uma vez na aula do professor Milton, aula de português, e vamos lá dar continuidade ao nosso assunto. Pessoal, na aula passada a gente tratou de denotação e conotação, que são o quê? São dois meios de se comunicar. Se comunicar do quê? De maneira direta, que é a denotação, e de maneira não direta, que é a conotação. A conotação a gente utiliza para colocar outro significado à palavra, um significado diferente do que ela realmente é atribuída. Aqui tem no dicionário. Hoje a gente vai estudar linguagem figurada. Tem a ver com o quê? Tem a ver com a conotação. A gente estudou denotação e conotação. A gente vai estudar agora a linguagem figurada. Peguem seus livros na página 103. Pausa aí o vídeo para pegar o livro. Pega o vídeo e volta para cá. Vamos lá? Então, temos um textinho aqui que fala sobre a linguagem figurada, né? Ó. Ele fala sobre o que ela é, ó, que a gente usa a linguagem figurada de modo que para termos a intenção de ser entendidos de maneira não literal. Quando a gente quer passar um significado não literal, não é aquele significado que a palavra quer dizer. Ou seja, não é aquele significado denotativo. É um significado o quê? Conotativo. A gente não quer que seja entendido ao pé da letra, que é uma figura de linguagem. A gente está utilizando até a figura de linguagem para utilizar isso, para ilustrar isso. Os recursos linguísticos por meio dos quais damos ao texto maior expressividade, emoção, ênfase. É para a gente dar um significado mais, como eu diria, mais claro, mais objetivo e mais expressivo. Percebem o que eu quero dizer? Ó, vamos lá para ver alguns exemplos e os tipos, para ver se fica mais claro na mente de vocês, tá bom? Mas é bem simples. Linguagem figurada é bem simples. Ó, temos a comparação, ou a símile. Símile vem de semelhança, né, da palavra semelhança. É uma forma explícita de comparar os dois ou mais seres usando os conectivos adequados. E o conectivo é o quê? É o que conecta uma palavra a outra. É o que dá um termo a outro. Ó, normalmente o como. Temos o como, temos o tão, temos o quanto. Primeiro exemplo. Minha esposa é bela como uma deusa. Minha esposa é bela como uma deusa. Eu já vi uma deusa para poder dizer isso? Não. Mesmo assim, eu quero dizer que ela é muito bela. Bela demais. Então, eu digo, ela é bela como uma deusa. Temos mais outro exemplo aqui, ó. Ela era tão inteligente quanto um gênio. Tão inteligente quanto um gênio. Quer dizer que ela era muito inteligente. É a mesma coisa, ó. E ela era tão e quanto, ó. Tá vendo que são esses dois que são os termos que a gente está utilizando? Agora a gente tem a metáfora. Metáfora ela é quando você diz, quando você usa uma palavra para dar um significado diferente daquela que ela tem por natureza, né? Ó, engolir uma ordem, os exemplos que a gente tem aqui. Luz da inspiração. Ó, a luz, por que a gente pensa nisso? Que luz da inspiração? Porque a gente acha que é algo que vai clarear, que vai deixar mais nítido para que a gente enxergue. Torcer o nariz é o quê? É ficar meio assim, sem querer ir. Tipo, se você torce o nariz para aquela pessoa, eu torci o nariz para aquela pessoa. Quer dizer o quê? Quer dizer que você não gostou daquela pessoa. Você não foi com a cara daquela pessoa. Ó, explosão de novidades. Quer dizer que chegou uma bomba e explodiu e saiu novidade voando pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Não. Quer dizer que tem muitas novidades. Você pega é, vai no YouTube, aí dá F5, atualiza, né, a página e aparece lá um monte de novidades. Então, explosão de novidades. Entenderam? Isso é a metáfora. Então, vamos ver agora a metonímia. A metáfora também podia ser o quê?
dar à luz. Percebem? Dar à luz. Por quê? Porque você está tendo filho, na verdade. Mas a gente fala dar à luz. Temos a metonímia. Ó. Metonímia é uma troca de um nome por outro a partir de uma relação real, concreta, objetiva, existente entre eles. Ó. Essa daqui já é uma troca mais concreta, pessoal. É uma troca mais palpável na realidade. Não tanto quanto a metáfora, que a metáfora não precisa ter parâmetro nenhum com a realidade, não precisa ter o significado parecido, ele só precisa expressar o que ele quer, né? Temos aqui o continente pelo conteúdo. O continente é quem? É o que é contido, o que contém. Né? O continente é quem contém. Por isso que a gente fala, nós vemos no continente americano. É o continente que contém o que? A América. A América somos nós. A panela está fervendo. Quem está fervendo não é a panela, é o conteúdo que está dentro da panela. Só que se a gente diz a panela está fervendo, todo mundo entende que é o conteúdo que está fervendo, né? Junto com a panela. Então, temos o autor pela obra. Eu costumo ler Machado de Assis. Você não lê Machado de Assis. Machado de Assis está morto. Você lê a obra de Machado de Assis. Mas se você fala, eu costumo ler Machado de Assis, está errado? Não, não está errado. Está certo. Porque você está dizendo que você gosta de ler a obra dele. Você está usando uma metonímia para significar isso. A marca pelo produto, essa daqui a gente utiliza muito. Bombril, Gillette. Eu gosto muito de tomar Danone. Não é Danone, é iogurte, mas a gente fala Danone. Tem gente que fala Omo em vez de falar sabão em pó. Tem gente que fala Guaraná em vez de falar refrigerante. Temos mais o quê? Um instrumento pela pessoa que utiliza. Ó, meu tio é um bom garfo. Esse eu não vejo ser tão utilizado, pelo menos não aqui no Nordeste, na região da gente, né? Mas significa o quê? Que ele come bem, né? Meu tio é um bom garfo, quer dizer que ele come bem. A parte pelo todo, seus olhos pediam um alimento para saciar a fome. Mas não eram os olhos da pessoa que pediam, era a pessoa. A pessoa estava com tanta fome que transparecia isso pelo olhar dela. Percebem quão profundo é? Por isso que eu digo que a linguagem figurada a gente utiliza para isso, para dar mais essa intensidade, para dar esse floreio nas palavras, tá? Então, o singular pelo plural, temos o brasileiro é muito simpático. O brasileiro é o povo brasileiro. Entendeu? Okay. Os brasileiros são muito simpáticos. Mas se eu digo o brasileiro, eu sei que eu estou me tratando do povo brasileiro. Então dá para colocar aqui um singular no lugar do plural. O lugar pelo produto. Ó. Meu avô usava um Panamá. É o chapéu Panamá, que também é o nome de um lugar. Ó, aqui, pessoal, a gente tem uma metáfora por meio de imagem. Para vocês verem que a metáfora não só aparece por meio de texto, mas também por meio de imagem, de vídeo, de áudio, memes. Memes muitas vezes são metáforas que são utilizadas para dar a graça do meme. Então, a gente tem o que aqui? A gente tem duas árvores em posições que parecem o nosso pulmão e temos ali embaixo a bandeira do Brasil com parte do verde desaparecido ou arrancado, e a mensagem que a gente tem escrita ali é, ó, quer continuar a respirar, comece a preservar. O que é que a gente entende por isso aqui? Ele quer dizer o quê? Que as árvores são o pulmão do nosso planeta. É o pulmão da nossa vida. E a falta do verde ali simboliza o quê? O desmatamento. Isso é uma metáfora sendo utilizada em forma de linguagem. Vamos ver agora a catacrese. A catacrese, pessoal, é muito simples. É uma metáfora que a gente usou tanto que virou uma expressão comum.
no dia a dia. Ó. Então, professor, a catacrese é uma metáfora? Sim, a catacrese é uma metáfora. Temos asa da xícara, perna da mesa, cabelo do milho, pé de alface, céu da boca, temos maçã do rosto, temos braço da cadeira, temos dente de alho, por aí vai, né, pessoal? Tem inúmeras aí. Elipse. Elipse é a omissão de um termo da frase que pode ser facilmente subentendido. É um termo que a gente tira e a frase continua do mesmo jeito. Ó, normalmente saímos muito. Normalmente nós saímos muito. Mas se você bota normalmente saímos muito, ele sabe que está falando de você e de outra pessoa. Por quê? Porque já está no terceira pessoa do plural. Às vezes o português ele é redundante. E a gente fazendo isso, a gente tira a redundância dele. Tira o pleonasmo, como a gente vai ver daqui a pouco. Ó, então ficava calado. Esse é outro exemplo. Então ficava calado. Então ficava calado. Evitar o conflito. Então ficava calado para evitar o conflito. Então, a gente não precisa botar o para. Só a gente botar evitar o conflito, já percebe que é o para aqui, ó. Temos na elipse a gente também tem um termo que é quando é o termo anterior, que é o zeugma. Os quartos eram espaçosos, a sala pequena. A gente não precisa botar de novo, a sala era pequena, novamente. Se a gente está falando que uma coisa era desse jeito e vai falar sobre outra coisa, a gente já subentende que a gente vai falar que aquela coisa também era. Percebem? Aqui temos outro exemplo. Ela preferia refrigerante, ele, suco. A gente não precisa botar de novo ele, suco, porque a gente já está falando da preferência. Preferência de uma pessoa. A gente vai falar sobre outra pessoa, então é preferência da outra pessoa. Temos o pleonasmo, que ele consiste no quê? Na repetição de um termo da oração ou significado de uma palavra ou expressão. Isto é, a informação é repetida desnecessariamente. Pessoal, isso aqui é muito simples. É aqueles quando a gente utiliza subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, elo de ligação, a gente tem os exemplos aqui no livro, né? Os outros defeitos, percebi-os todos. Temos hemorragia de sangue. Entenderam, pessoal? Aqui a gente utiliza o tempo inteiro. Vocês estão craque já nisso. Isso aqui não precisamos perder muito tempo aqui. Temos o anacoluto. É o rompimento de um esquema sintático da frase do que resulta um termo sem função sintática no período. O exemplo que ele dá aqui, ó, aquelas roupas velhas, joguei fora todas elas. Ó, pessoal, aquelas roupas velhas, joguei fora todas elas. E nesse período aqui a gente tem uma oração e uma frase. A gente não tem duas orações. Geralmente quando a gente tem duas orações, uma delas geralmente não. Normalmente tem uma chance de ser subordinada a outra. E subordinada é o quê? Quando ela é dependente sintaticamente. Aqui a gente tem uma quebra disso. Ela nem é dependente sintaticamente e nem ela é independente. Isso aqui é um pouco mais complexo. A gente vai estudar isso ou mais para frente ou no 7º ano. Então a gente não vai se aprofundar tanto nisso aqui, ok? Temos a antítese, que é o quê? O emprego de um termo contrário ao outro, né? O termo sentido oposto para representar alguma coisa, né? Ó, temos aqui uma imagem, ó. Chegou a tinta de alta qualidade e preço baixo. Temos o termo alto e baixo. Temos os dois termos opostos no mesmo período, que significam o quê? Que a tinta é boa. A tinta boa, que ela é boa e barata. E temos outro exemplo aqui, ó. As mulheres conservam a aparência de meninas. Mulheres e meninas.
que é o quê? Que é o oposto. Porque para você poder ser mulher, você tem que deixar de ser menina. Entendem? E temos também o quê? Se a gente pega um livro, eu pego um livro e falo, ó, esse livro aqui fala sobre a luta do bem contra o mal. Bem e mal. Novamente, estamos se utilizando da antítese. Temos a ironia. A ironia consiste no uso de uma expressão pelo qual dizemos o contrário. Vocês utilizam muito, né? A ironia, ó. Aquela mulher é um amor. Que a gente quer dizer o quê? Que ela é inconveniente. Ele é muito gente boa. Muito gente boa. Diz isso, mas a gente tá querendo dizer o quê? Que ele é chato. Temos uma tirinha aqui que representa isso. Vocês podem ir vendo, ó. Aí temos o eufemismo, que consiste na utilização de um fato trágico desagradável por meio de uma expressão mais suave, para a gente amenizar a situação, deixar mais tranquilo, deixar mais calmo, mais leve. Temos aqui, ó, finalmente ele descansou. A gente quer dizer o quê? Que ele morreu, mas a gente não quer chocar a pessoa. A gente diz isso, que ele descansou. Ele está com CA. Está com câncer. A gente não quer dizer a palavra. A gente que ele está com CA. Temos a hipérbole. A hipérbole é o quê? Quando a gente exagera a realidade a fim de impressionar quem ouve. Estou morrendo de sede. Chega, meu lábio ficou seco. Estou morrendo de sede. Não quer dizer que você está morrendo de fato, né? Mas você está com muita sede. Esperei 1000 anos por você. Não, você não esperou 1000 anos. Mas a gente diz isso para exagerar um pouco as coisas, né? Temos a prosopopeia, que consiste em colocar cenas de seres que não poderiam dela participar como interlocutores. O exemplo que a gente tem aqui é a rosa. Ó. O menino aguou atentamente a roseira. Aí a roseira agradeceu. Muito obrigado. A roseira sabe falar? Não. Mas aqui a gente está personificando ela. Como a gente vê no quê? Nas fábulas. E a gente também tem a personificação. E a personificação é diferente de prosopopeia. Prosopopeia é o que a gente ouve nas fábulas. Mas a personificação pode ser o quê? Aqui, ó. As paredes ouviam o seu sussurro. Quer dizer o quê? Que as paredes eram finas. Que tinha alguém ouvindo por trás da parede. Percebem? E por último, pessoal, vamos trabalhar agora o exercício. Vamos fazer o exercício da página 106, 107, 108 e 109. Vai fazer até a 109, tá ok? Respondam aí e na próxima aula a gente trata disso, tá ok? Até mais. Obrigado pela atenção. Tchau.